pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de mecânica clássica e hoje é uma aula especial, digamos assim. Especial porque a gente terminou o estudo do formalismo newtoniano, né? Que nós estávamos na realidade mais acostumados a trabalhar. Isso quer dizer que a gente vai ter que ter um olhar um pouco mais especial da aula de hoje em diante, para poder realmente compreender o que a gente está fazendo. Então, nós terminamos esse formalismo, não sei se vocês lembram bem das nossas primeiras aulas de mecânica clássica, né? Mas nós vimos lá nas primeiras aulas que existem três tipos de formalismo. O formalismo newtoniano, o lagrangiano e o hamiltoniano, certo? O newtoniano, vocês viram quando estudaram física mecânica, né? E os demais são formalismos mais matemáticos, é um pouco mais complexo de se entender eles, tá? Como eles envolvem mais a matemática do que a física, para que a gente consiga compreendê-los, né, a gente vai ter que ver quais são esses artifícios matemáticos que a gente vai utilizar para poder compreendê-los. Então a gente não vai começar de cara compreendendo esses formalismos, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai se dedicar a compreender antes o processo que envolve esses novos formalismos, tá? E na aula de hoje, a gente vai começar vendo os cálculos, o conhecido, né, cálculo variacional, que é uma breve introdução para o nosso conteúdo em si. Boa aula a todos, prestem bastante atenção, porque agora a gente está entrando num assunto que com certeza é novo para todos nós, certo? Boa aula a todos! A aula de hoje tem muito de matemática. Estamos nos preparando para estudar formulações alternativas da mecânica. Estas formulações, elas são mais abrangentes que a mecânica newtoniana e podem ser usadas para manipular diversos sistemas de coordenadas. Lembrem que na mecânica newtoniana, quando se manipula o sistema em coordenadas cartesianas, o procedimento é relativamente simples. Já em coordenadas polares, o grau de dificuldade aumenta significativamente. Isso significa que para sistemas simples, o formalismo newtoniano dá conta e irá nos permitir entender o que se pede. Já para sistemas mais complexos, isso não é tão simples. Nestes casos, será necessário uma formulação mais elaborada. E para entendermos estes formalismos, precisamos compreender o que são os princípios variacionais. E é o que faremos na aula de hoje. O assunto, né, princípio variacional, é de extrema importância para o que será desenvolvido daqui por diante. Eles são baseados nos resultados máximos e mínimos de um problema. Para que possamos compreender o que são esses princípios variacionais, vamos começar contando uma breve história. Existe uma lenda, gente, conhecida como o problema de Dido. Dido viveu no ano de 805 a.C., tá? E Dido não era um homem, como vocês devem estar imaginando. Dido era uma mulher, tá? Ela era filha de um rei fenício e refugiou-se no norte da África depois que seu marido foi assassinado. Nessa época, então, foi-lhe prometida que a extensão de terra que ela pudesse cercar com o couro de um boi seria todo dela. Diz a lenda, né, que ela preparou com o couro uma longa e fina correia e ela cercou um terreno semicircular beirando o mar Mediterrâneo. Tá? Essa é a história, gente, ela é uma lenda que conta referente, né, à fundação de Cartago, que é uma cidade fundada pelos fenícios na costa norte da África por volta de 800 a.C. Tá? Uma representação da cidade de Cartago está sendo mostrada nessa imagem. E é interessante a gente observar que os mapas das cidades medievais europeias mostram que normalmente elas tinham a forma desses semicírculos. Tá?
Já nessa outra imagem, a gente vê essas ruínas atuais da antiga cidade de Cartago, no norte da África, para a gente ter uma noção de como é que está esse território hoje. Bom, em uma linguagem mais atual, o problema de Dido era encontrar, dentre todas as curvas planas de um dado comprimento, a que englobasse uma maior área. Tá? O problema de Dido ele deu origem a vários problemas que foram estudados ao longo de muitos anos. Voltando à história, os antigos gregos já conheciam as propriedades isoperimétricas do círculo e da esfera. E esse problema também é chamado de problema de Dido. E dizemos que duas figuras são isoperimétricas se possuem o mesmo período. Muitos historiadores acreditam que este é o primeiro problema de extremos discutido na literatura científica. Para o círculo, significa dizer que é a propriedade do círculo de cobrir a maior área entre as figuras isoperimétricas. Bom, de acordo com este problema, os antigos gregos eles chegaram às seguintes conclusões, que a gente botou aqui nas formas de frases. Primeira, é que entre todas as curvas planas fechadas de mesmo comprimento, o círculo ele encerra a maior área. E além desse, diz que entre todas as superfícies fechadas de mesma área, a esfera encerra o maior volume. Bom, no século XVI, Pierre de Fermat e Isaac Newton, eles investigaram esses máximos e mínimos. O Pierre ele estabeleceu o princípio minimizante do raio de luz e o Newton ele pesquisou a superfície de maior resistência no contexto da balística. Já em 1696, os irmãos Bernoulli eles desenvolveram o cálculo variacional. Mas somente no século XVIII, com a contribuição de Euler e Lagrange, é que o cálculo tornou-se uma ferramenta efetiva, a ser usada matematicamente, tanto na matemática quanto na física. Bom, em várias situações, quando a gente quer comprar um objeto com o menor preço possível, ou realizar o máximo de trabalho num determinado tempo, ou até mesmo alcançar um objetivo realizando o menor esforço, a natureza ela é sempre guiada por princípios de máximos e mínimos. Tá? Na física não podia ser diferente. Tá? Hoje em dia é possível a gente sintetizar todos os ramos da física de forma bem simplificada em um princípio variacional. Tá? A óptica, a mecânica, o eletromagnetismo, todos eles podem ser estudados, são conceitos que podem ser apresentados em termos dos princípios variacionais. Bom, para mostrar como isso funciona, vamos resolver uma situação simples na aula de hoje. Mas vamos com calma, hein? Digo simples, mas não tão simples assim, vocês vão entender. Olhem lá a situação 1, que é o problema da reta entre dois pontos. Quero que vocês imaginem o gráfico mostrado nessa imagem. Temos o ponto 1, formado por um ponto no eixo x, que é o x1 e o x2 e o y1, E o ponto 2, que é formado pelos pontos no eixo x, x2 e o y2. Bom, qual é o trajeto que liga esses dois pontos e tenha um comprimento mínimo? Bom, eu tenho certeza que todos nós já sabemos a resposta para essa pergunta. Sim, o trajeto que liga esses dois pontos com comprimento mínimo é uma reta. O problema aqui, gente, não é a resposta. A resposta é simples na realidade. Nosso problema ele é outro. Tá? Na realidade, a nossa pergunta é que tem que ser outra. Vamos supor que entre os dois pontos existe uma curva, como essa mostrada na imagem. Essa curva pode ser representada por uma função, tá? Que foi chamada de y igual a y na x.
e vamos ver como seria a pergunta a ser feita. No cálculo elementar, gente, que estamos acostumados a estudar, a pergunta seria: dada uma função y de x, qual o valor de x que faz com que o y seja o menor possível? No cálculo variacional, a pergunta seria: qual a função que torna uma integral a menor possível? Ou seja, no cálculo variacional, a incógnita não é o x, mas sim a função como um todo. Bom, gente, vamos começar a resolver essa questão levando em conta os princípios variacionais. Matematicamente, a gente divide a curva no gráfico em pequenos segmentos, tá? É como se a gente fosse pegar um pedacinho desse e depois a gente vai somar esses pequenos segmentos, tá? Se eu for retirar esse pequeno segmento daqui, a gente consegue enxergar, que ele é um pequeno triângulo retângulo, tá? Composto por um ds, que será a hipotenusa e tem componentes x e y, por um dy, e um dx, aqui é dy, tá? Que correspondem aos catetos. A partir dessas informações, de que cada segmentozinho ali é composto por um triângulo retângulo, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Logo, de acordo com o teorema de Pitágoras, teremos que ds é igual a raiz quadrada de dx quadrado mais dy ao quadrado, que é a medida de um segmento. Fazendo ds de muitos pequenos segmentos irem a zero, a soma, que nós tínhamos comentado antes, ela vai se transformar em uma integral. Ou seja, o d será a integral de 1 até 2 de ds, sendo que ds corresponde a essa equação, Logo, d será a integral de 1 até 2 da raiz quadrada de dx quadrado mais dy ao quadrado. Aqui está o nosso problema. O problema é identificar qual é a função y igual a y de x que faz com que essa integral seja a menor possível. Vamos agora determinar essa função. Para isso, a gente vai pegar essa equação do deslocamento e vamos reescrever essa integral, certo? Fatorando o dx quadrado dentro dessa raiz quadrada e tirando ela para fora. Fazendo essa operação, essa equação fica d, a integral de 1 até 2, certo? Da raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado dx. Onde podemos dizer que este termo aqui, eu vou fazer ele em verde, Esse dy d sobre dx é igual a y', que é uma função que queremos determinar, que é a função, gente, que nós queremos determinar. Logo, podemos dizer que d, vamos só subir um pouquinho mais aqui, que d é igual a integral de 1 até 2 da raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado
dx, certo? Que é a nossa resposta. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente viu, então, a primeira parte, né, o que é um cálculo variacional, e fizemos um pequeno exemplo. Espero que essa aula tenha sido bem clara e ela vai ser útil para as próximas aulas. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais, fazer um segundo exemplo, né, relacionado a esse cálculo variacional. Tudo bem? Não esqueçam de me contatar, se tiverem dúvidas, pode ser na sala do Moodle, pode ser via WhatsApp, pode ser por e-mail, da maneira que vocês acharem melhor, ok? Até a próxima aula, pessoal!